E aí então, gente boa, a pergunta que eu tenho para você agora, nesse instante, neste momento, é até onde Jesus vai na sua vida? Até onde? Parece uma pergunta tola, não? É a mais crucial de todas as questões. Para você, que diz que é discípulo de Jesus, que briga por doutrina da salvação, quem está salvo, quem está perdido. Mas e daí? Se o Evangelho não tem espaço nenhum na tua vida, se Jesus para você é um tema de debate, Evangelho para você é questão, é tema para discussão, é ideologia, é guerra de denominação, você já pensou? Jesus reduzido a isso, a opiniões. Esse Cristo está morto. Esse Jesus é uma falácia. Mas é o Cristo que você diz que defende o nome. Ele está pedindo que você pare de defendê-lo, para você blasfemar menos contra ele e atrapalhar menos a causa do Evangelho na terra. Mas a pergunta é essa: até onde Jesus pode ir na sua vida? A cabeça de alguns ficou tão estratificada, tão mumificada, tão embalsamada para a mumificação, que Jesus é apenas uma categoria da religião. E é alguém que faz parte de uma das categorias da religião. Não é a única. Ele faz parte do panteão. No panteão ele é uma espécie de Zeus generoso, Deus Zeus bonzinho, Zeus não destrutivo em relação aos seus irmãos, um Zeus legal. É até aí que ele vai. Está ali, pau a pau com Moisés, com Abraão, com Elias, com Davi, com essa moçada toda. Está lá Jesus. Hoje em dia também, em alguns grupos, ele tem que pedir permissão a Paulo para falar. Jesus. Patético. Até onde Jesus pode ir na sua vida, rapaz? É que a maioria de nós pensa em Jesus como uma categoria estanque. Quando se fala de Jesus, tem que se falar com começo, meio e fim. Jesus não é o sal, o gosto da nossa vida, não é a luz do nosso ser, não. No máximo ele é uma lamparina que a gente acende quando é conveniente e olhe lá. Mas ele não impregna a nossa existência. Prova disso, por exemplo, é a tal da questão política. Um monte de pessoas que se dizem de Jesus, que andam com a Bíblia embaixo do braço, que dizem que creem no Evangelho, mas são capazes de defender as ideias mais contrárias ao ensino de Jesus. Parece que Jesus é para consumo no máximo, para consumo familiar, no caso conjugal, para ajudar a gente na educação dos filhos, é bom, para dar uma regulada no comportamento social, faz bem. E é uma boa cara para a gente fazer de conta que imita,
pegando um clichêzinho daqui, outro clichêzinho dali, para nos apresentarmos na sociedade com uma pessoa que tem preocupações mais elevadas, espirituais. Até onde é que Jesus vai na tua vida, rapaz? Porque se eu pegar o que o Evangelho diz, ensina como espírito e vida, e aplicar o que o Evangelho diz a qualquer outro contexto da vida concreta, tem gente que fica louca na mesma hora. Louca, louca, louca. Jesus vem depois de um monte de outras categorias na vida dessas pessoas. Elas são tuas irmãs enquanto você não disser que o candidato político dessas pessoas é totalmente antagônico ao Espírito de Cristo. Jesus manda amar e o cara manda odiar. Jesus manda juntar, ele manda separar. Jesus manda perdoar, ele manda ser implacável. Jesus manda derrubar muros, ele manda construir muros. Jesus diz que nele não existe diferença nem de sexo, de homem, de mulher, nem de raça, nem divisão social. Nada disso tem significado, tudo tem que ir perdendo a importância, portanto, as leituras ideológicas já ficam todas relativizadas diante do dogma e da ideologia única de Jesus, que é amor, de onde decorre verdade, justiça e fidelidade e equidade. Essa é a ideologia do reino. O que não for assim não é de Jesus, mas vocês pensam que se o cara que não é assim frequentar uma igreja, fizer o sinal da cruz ou se ajoelhar em algum lugar e disser, como Eduardo Cunha, o nome de Jesus, ele já passa a ser o candidato de Deus. Porque o Evangelho não viajou na vida de vocês. O Evangelho está circunscrito a um limite muito pequeno. A maioria dos que eu conheço hoje em dia são discípulos dos seus caprichos políticos, ideológicos, filosóficos ou religiosos doutrinários, infinitamente mais do que qualquer coisa vinculada a Jesus. Não tem nada a ver com Cristo. E a prova disso é que quando você pega o Evangelho, o espírito do que Jesus ensinou, e aplica, como Jesus aplicou a Herodes, como Jesus aplicou ao cotidiano, quando ele falava de como lidar com o perverso, ele estava falando a começar do Império Romano, que era o grande perverso da época, a todos os demais perversos, incluindo os da religião, os do cotidiano. Quando Jesus se referia a que entre nós o espírito da governança não seria como o espírito dos governadores dos povos, que oprimem, dividem os povos e os grupos em categorias sociais, privilegiam uns, esmagam outros, protegem os seus queridinhos e fazem banimento dos que pensam diferente. Quando Jesus disse isso, ele estava dizendo o que ele disse: olha, com vocês não pode ser assim. Vocês não podem escolher gente assim. Não faz parte do meu espírito. Não faz. Gente que fica querendo trazer fogo do céu para consumir os diferentes, os hereges, os estranhos, os contrários. Jesus diz: vocês não são do meu espírito. E era João quem queria fazer isso. Até onde Jesus pode ir na sua vida? Seja honesto. Admita que ele não tem permissão para entrar em nada praticamente na sua vida. Você entra em Jesus porque você associou Jesus à religião. Então, frequentando uma casinha dessas, um desses sanitários religiosos, você acha que tem alguma coisa a ver com Jesus, mas você é candidato a ouvir Jesus dizer: eu nunca te conheci. E você vai dizer: mas tu comeste na minha casa, tomei da tua ceia, tu pregaste nas minhas ruas,
frequentei os lugares de ensino a teu respeito, mas ele te dirá explicitamente: eu não sei quem você é. Eu não vi implicação do Evangelho na tua vida. Você tentou me transformar num ídolo, tentou me colocar no nicho religioso, tentou fazer de mim um objeto de adoração sem nenhuma consequência na sua existência. Você elegeu o que você achou que podia ter a ver comigo apenas para não fazer a minha vontade essencial. Você coou os mosquitos só para ter a liberdade de engolir camelos todo dia. O que você pensa que você tem comigo? Hein? Me responda. Me responda. Ah, gente, eu fico desolado quando eu vejo que no meio desses que se dizem discípulos de Jesus, ou como vocês se chamam de crentes, são pouquíssimos, é rarefeito o número real daqueles para quem Jesus pode ter a liberdade de se miscuir em todas as dimensões da vida, de se meter em tudo, de ser o Senhor de tudo. A prova disso é o que está acontecendo aqui em nosso meio, por exemplo, nesse processo do impeachment da Dilma. Em nome de Jesus, tinha gente querendo ir para a rua matar. E em nome de Jesus, tinha gente chamando aquilo de golpe. Tudo em nome de Jesus. E cada um fazendo a sua vontade política apenas. Cada um apenas cultuando os seus próprios objetos de culto político. É uma tristeza quando você vê que o Evangelho foi transformado num apêndice da religião e que a maioria das pessoas não consegue fazer a diferença, ainda ficam zangados com você quando você explica com a maior simplicidade infantil do mundo como o Evangelho ou incide sobre o todo da nossa vida ou não tem Evangelho em nós. Não tem, não dá para dizer: eu vou pegar o braço manso e humilde de Jesus e é só até aí que eu vou. Mas não fale nas outras escolhas da minha vida, porque senão você é meu inimigo. Claro, num ambiente onde só tem religião e onde Jesus é uma deformação, como poderá haver evangelho impregnando todo da vida dos chamados crentes? Não haverá. O próprio Cristo anunciado é um ente mutilado. Não tem, o que sobrou de Jesus não dá nem para ele se candidatar à Paralimpíada da importância do pensamento na vida de vocês. O que sobrou de Jesus, do aleijão de Jesus, do esquartejamento de Jesus, o que sobrou dessa paraplegia de Jesus, conforme a religião fez, não dá nem mesmo para Jesus se candidatar à Paralimpíada da importância da vida na existência daqueles que dizem que são discípulos dele. Não dá. O Jesus da maioria de vocês é tetraplégico, é totalmente mutilado. Por isso é que é essa loucura toda à nossa volta, e por isso que a maioria dos discípulos são pessoas mentalmente reduzidas. A cabeça, como resultado, fica do tamanho de um caroço de noz. É um horror. É um horror. Ô, gente boa, cabe a você
Se você quer se oferecer a Deus como um ente da subversão do reino de Deus, como um ente da revolução do Evangelho, cabe a você, na sua vida, deixar o Evangelho se esparramar, se impregnar, se capilarizar, se imiscuir em todas as dimensões da sua vida. Seu pensamento científico tem que ser pensamento a partir do espírito do Evangelho. Não tem nada a ver com catequese da religião, porque é burrice. Sua análise política do mundo, da sociedade, tem que ser a partir do olhar de Jesus, senão quem é você em relação a Jesus? Ou qual será o juízo do Evangelho sobre você, que se disse discípulo de Jesus e escolheu anticristos para seguir e para promover? Quem é você, rapaz? Se o Evangelho não tiver implicações sobre minhas decisões econômicas, sobre minhas escolhas de ganho e de como eu ganho, se o Evangelho não alterar profundamente os meios, não apenas indicando fins, mas se eu não entender que no Evangelho nenhum fim será justificado pelos meios que se usam, os fins jamais justificarão os meios no Evangelho. Se eu não entender que a ideologia de que os fins justificam os meios é nascida no ventre de Satanás, eu não sou discípulo de Jesus. Eu fico de quatro e o adoro no alto monte, adoro a Satanás. Transformo pedra em pães e pulo do pináculo do templo, porque os fins justificam os meios. Generalista, hein? Não. O Evangelho é generalista, tem que ser generalista. O Evangelho que não for generalista é seita. O Evangelho tem que ser tão generalista que ele tem implicação sobre o todo da tua vida, rapaz. Teve alguém que falou aí, generalista, hein? É generalista, ele é senhor de tudo. Se ele não for senhor de tudo na minha vida, ele não é senhor de nada na minha vida. Você quer que ele seja o quê? O senhor específico? Não, é o senhor geral, é o general. Generalista vem de general, é aquele que cobre tudo. E se não cobrir tudo, pula fora, rapaz. Pula fora, você está se enganando, bicho. É sério, está na hora de separar os meninos das crianças. É sério. E olha, quem não gostar do que eu diga, peça ao Senhor para antecipar a minha ida. Porque, meu amigo, enquanto eu estiver aqui, eu vou ser o perturbador de vocês. Eu vou ser a mosca que caiu na tua sopa. E na sopa de todos vocês enquanto eu estiver vivo. Não vou entregar minha alma à besta, à qual muitos de vocês já se curvaram. Meu fogo continua ardendo e crepitando, como ardia e crepitava quando eu tinha só 18 anos de idade. É o mesmo fogo, vocês entenderam? Quem não gosta, torça contra mim. Porque enquanto eu estiver aqui, o fogo vai crepitar. Na minha alma, ele não apagará. Não apagará. Em nome de Jesus. Pense no que eu falei. Tem um monte de gente que não quer entender, eles tapam os ouvidos. Eles entendem, mas não querem entender. Porque desmontaria a vida deles toda. Destruiria os seus ídolos, os seus objetos de culto, os seus deuses humanos. Então, claro que sempre vão me odiar. Claro. Eu não estou aqui nem um pouco preocupado. Eu vou passar por cima, você entendeu? O Senhor me constituiu, dentro do meu coração tem uma convicção brutal.
São palavras que edificam e são palavras que derrubam. São palavras que erguem e são palavras que demolem. São palavras que constroem na mesma medida em que são palavras que arrasam. Tudo com base numa mão invisível, que só vai vendo quem vai acompanhando a história e dizendo: ah, ó, vê, uau. Ontem eu estava falando alguma coisa aqui, dizendo para nós orarmos por esses que estão assumindo o poder no mundo inteiro, para que a loucura deles não nos alcance. Aí um tolo aqui, um insensato, disse: orar para quê se Deus não vota? Rapaz, dá vontade de pegar um cara desse, se ele está na tua frente, botar entre as pernas, tirar a calça de um babaca desse, não sei qual é a idade que tem, mas é um menino, é um bobão. Tirar a sandália e dar na bunda, você entendeu? Dar na bunda de um cara desse. Deus não vota? Não. Ele não precisa votar, ele é o Senhor. Sopro dele, e onde é que você foi parar, seu bobo? Uma emboliazinha passando ali, viajando no teu cérebro. Você fica assim para sempre, seu idiota. Tenha temor e tremor, rapaz. E vocês todos, vocês estão brincando com fogo, e não é na lareira da casa, não. Vocês estão querendo incendiar o mundo. Tomem cuidado. E eu ando pedindo a Deus que renove a minha força, porque uma das coisas que mais me cansam na vida é assistir a idiotice sob a presunção de estar praticando a loucura em nome de Deus. Aí isso é arrebentante, quando você tem um mínimo de sensatez no coração. Gente querida, eu vou curtir o meu foguinho. Tá uma coisa tão gostosa aqui, uma chuvinha boa. Oh, chuvinha gostosa, caindo. E eu estou aqui no fundo do quintal, fiz meu foguinho. Estou quietinho aqui, pegando esse calor gostoso. Em nome do Senhor, aproveitando os fenômenos da criação. Porque eu não sei quanto tempo mais eu tenho na Terra. Mas quando a gente vive em paz, a Terra é muito gostosa. Muito gostosa. Um beijo para vocês. Tchau.